Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 25 de novembro, sexta-feira, fim de semana começando. Ainda não, hoje é dia de trabalho, mas a gente já pode ir se preparando com muita notícia, muita informação do que aconteceu de ontem, o que vai acontecer hoje, agora pela manhã e também tudo aí para o seu fim de semana. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Operação Maus Caminhos, Ministério Público Federal divulga conteúdo da denúncia contra 16 pessoas envolvidas no esquema que desviou milhões de reais da saúde do Estado. Empresário é baleado durante assalto no bairro Alvorada. Os suspeitos conseguiram fugir logo depois do crime. Polícia identifica e prende suspeito de matar policial militar durante assalto a mercadinho no Jorge Teixeira. E uma boa notícia, viu, para a população. Primeira etapa da obra do Hospital Universitário Getúlio Vargas vai ser entregue hoje. Com a inauguração, o hospital passará a ter uma estrutura com clínica cirúrgica, médica, pediátrica e ginecológica. Aqui no estúdio, o assunto é câncer de pele. Vamos falar sobre prevenção e tratamento para esse tipo de doença, que é de maior incidência no país. Rede Calderaro de Comunicação vence em 2 categorias no Prêmio FAPEAN de Jornalismo, além de ganhar menção honrosa. Tem ainda as notícias do esporte, a formação de mais uma boia no Peladão a Bordo e o roteiro do dia para quem gosta de pescar. Não quer ir muito longe da cidade, mas tem aí a pesca como hobby. A gente dá dicas para você. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Então, são 6h04, estamos ao vivo como todas as manhãs. Você deve participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É muito fácil, é só mandar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí se você não tem ainda, 99225-8767. Você também pode entrar na nossa página do Facebook e interagir com a gente por lá. E na manhã de ontem, o Ministério Público Federal divulgou o conteúdo da denúncia contra 16 pessoas envolvidas no esquema que desviou milhões de reais da saúde em benefício próprio. A quadrilha, liderada pelo médico Mohamed Mustafa, foi descoberta durante a Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, você lembra, em setembro desse ano. Das 16 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público Federal, 12 já estão em prisão preventiva desde setembro, quando foi deflagrada a Operação Maus Caminhos, que investiga o desvio milionário de recursos do sistema de saúde do Amazonas. O procurador da República, Alexandre Jabbour, explicou como funcionava o esquema. O Instituto Novos Caminhos, ele contratava fornecedores que eram conluiados, que tinham ali um compromisso com a organização criminosa e recebiam, além dos serviços que eram prestados, né? Esse excesso, essa gordura, era devolvida à organização criminosa, à cúpula da organização criminosa, mediante dinheiro em espécie, sacado em bancos, os quais posteriormente eram utilizados tanto para compras de bens de luxo, imóveis, automóveis, joias, carros, enfim, como também para investimento em outras atividades para fins de lavagem, de branqueamento. De acordo com a investigação, o Instituto Novos Caminhos, que administrava uma unidade de pronto atendimento em Manaus, uma maternidade em Tabatinga e um centro de reabilitação em Independência Química, em Rio Preto da Eva, recebeu entre 2014 e 2015 mais de 276 milhões de reais, enquanto que no mesmo período o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto recebeu 123 milhões. Outra coisa que chamou a atenção foi o patrimônio dos envolvidos. O médico Mohamed Mustafa, acusado de ser o líder da organização, tinha declarado à Receita Federal em 2012 cerca de 413 mil reais. Em 2015, o patrimônio do médico era equivalente a 14 milhões de reais. No mesmo ano, a mulher dele tinha declarado ter 500 reais. 3 anos depois, o patrimônio dela subiu para 6 milhões.
Segundo o procurador, além de recursos do estado do Amazonas, a quadrilha pode ter desviado também mais de 50 milhões de recursos federais. É importante aprofundar as investigações, requisitar a instalação de um inquérito policial e aí com a ajuda da própria Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União, foi desenvolvido o trabalho ao longo de 2016 e que redundou nessa denúncia apresentada. A organização criminosa também tinha um esquema de segurança feito por policiais civis e militares que também estavam envolvidos com a organização. Esses agentes faziam a segurança pessoal da família do médico e do próprio médico e também acompanhavam saques e transportes de valores. Foi identificado também um episódio de tortura, na qual um ex-integrante da organização criminosa é acusado de um roubo, na verdade, do próprio patrimônio do Sr. Mohamed, sofreu uma série de violências para fins de confissão desses valores subtraídos. A próxima fase da operação vai investigar a participação dos gestores públicos, já que ninguém foi capaz de perceber o desvio de tanto dinheiro público. Algumas pessoas podem vir tanto a sofrer ações de improbidade, como também ações criminais. Isso depende do grau de responsabilidade e da avaliação que será feita no futuro. A gente continua acompanhando, claro, porque até agora só foi preso, só foi punido pessoas que participavam do esquema, mas fora da gestão pública, como foi dito na reportagem, e agora entra numa nova e importante etapa que a gente tem que acompanhar também, porque é um esquema muito grande, desviou milhões de reais dos cofres públicos e, lógico, que tem que ter algum outro tipo de participação que não está muito claro até esse momento. O Ministério Público continua divulgando essas informações a partir do momento que as investigações vão caminhando. O empresário foi baleado ontem à noite durante um assalto no bairro Alvorada. Os bandidos fugiram logo depois do crime, mas a polícia já tem aí uma pista sobre esses suspeitos. Vamos ver. Segundo a polícia, a tentativa de homicídio aconteceu por volta das 7h30 da noite desta quinta-feira, próximo ao Conselho Regional de Medicina. De acordo com testemunhas, o empresário Marcelo Marques Amorim, de 33 anos, estava passando pela Avenida Professor Cacilda Pedroso, no bairro Alvorada, quando foi fechado por 2 carros. 2 suspeitos que ainda não foram identificados pela polícia desceram do veículo e dispararam vários tiros. 3 atingiram Marcelo. Um foi no rosto, o outro no braço e o terceiro na coxa. Os moradores no local ficaram assustados e acionaram a polícia, que no momento da ocorrência acabou encontrando um documento de identidade que supostamente pode ser de um dos envolvidos. O empresário foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e até o momento não há informações sobre o estado de saúde. Os suspeitos fugiram e levaram uma bolsa. O carro da vítima foi trazido aqui para o 10º Distrito Integrado de Polícia para apresentação, mas a polícia vai investigar o caso. A polícia apresentou ontem o acusado de ter participado do assalto que acabou vitimando um policial militar ali no Jorge Teixeira na última quarta-feira. A gente noticiou, inclusive, aqui no Manhã no Ar. A suspeita é que ele tenha cometido outros crimes na mesma região. Vamos ver. Raidenilson dos Santos Mendes, de 23 anos, confessou que teve participação no assalto, que terminou em tiroteio, e nas mortes do policial militar Livancli Pacheco e do comparsa dele, Frank Oliveira Cajueiro, de 19 anos. Ele foi flagranteado porque está no prazo, estávamos em investigações e foi constatado que realmente ele participou do roubo. Segundo o delegado, o policial estava fazendo compras no local quando os dois anunciaram o assalto. Ele conta que o Raidenilson também é suspeito de outros crimes na Zona Leste. Pouco tempo de levantamento, conseguimos constatar 3 assaltos realizados aqui na Zona Leste da capital, em bairros diversificados, tanto no Jorge Teixeira como no bairro Zumbi dos Palmares. Tá aí menos um bandido na rua, ainda bem, né? E a gente mostra agora uma denúncia lá dos moradores do conjunto Sérgio Pessoa, no bairro Cidade Nova. Segundo eles, a área está sem iluminação pública desde junho desse ano, quando trocaram alguns postes e acabaram não retornando para colocar as lâmpadas. É uma matéria comunitária que a gente mostra agora para você. A Avenida D à noite é assim, uma escuridão.
Ela já é conhecida como rota de assaltos. Segundo os moradores, em uma semana 7 pessoas foram vítimas da ação dos bandidos. Eles entraram até na casa do seu Rony. Mas chegaram a levar a chave da minha moto e graças a Deus que não conseguiram, mas o susto foi grande, que infelizmente a gente passa por esse aperreio, né? A Jennifer viu quando roubaram o motor da Kombi do vizinho. Eu ouvi um barulho, quando eu abri a janela eu vi só um vulto. Quando eu resolvi abrir e ver só pela brecha, eu vi um rapaz se levantando, o outro dentro do carro. E foi quando a gente presenciou os dois pegando o motor e colocando dentro do carro. Para reverter a situação, os vizinhos tiveram que contratar serviços de segurança privada. Eles costumam fazer a ronda na avenida das 9 da noite até as 6 da manhã. Só que nem isso tem intimidado a ação dos bandidos. Amenizou, mas não está resolvendo problema nenhum, porque a escuridão dificulta o trabalho deles também. Inclusive, as lâmpadas que nós colocamos na frente da nossa residência, os ladrões também levam. Tem que denunciar mesmo. Nossa produção entrou em contato aí com a UGPM Manaus, ainda não tivemos retorno até agora. Se você tem uma matéria comunitária com um problema aí no seu bairro, quer que a gente mostre aqui, vamos tentar junto essa solução. Não esquece o nosso WhatsApp, 992258767. Você pode mandar vídeo, pode mandar áudio, pode também escrever ali qual é o problema do seu bairro. A gente analisa essa pauta, quem sabe manda uma reportagem aí com você. E foi realizado ontem à noite a 7ª edição do Prêmio FAPEAN de Jornalismo Científico. A cerimônia tem a intenção de reconhecer aí trabalhos de profissionais da comunicação do nosso estado. 2 jornalistas aqui da Rede Calderaro foram premiados e também teve uma homenagem especial ao jornal A Crítica pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos. Vamos ver como é que foi. 7 jornalistas disputaram a premiação em 4 categorias: jornal impresso, internet, fotografia e TV. Na televisão, a reportagem que mais repercutiu entre as selecionadas foi a do repórter da TV A Crítica, José Augusto Souza, que com o tema crise hídrica no Sudeste, enfatizou a bacia do Rio Negro como alternativa para solucionar o problema e assim conquistou o primeiro lugar na categoria. Imagine 200 mil caixas d'água de 1.000 litros cada. Essa é a quantidade que o Rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico por segundo. É tanta água que bastaria 1% dessa vazão para abastecer todo o Rio São Francisco. Ele explicou que o reconhecimento é sempre bom, mas que a premiação foi o resultado de um trabalho em conjunto. Ninguém ganha prêmio sozinho, né? A TV tem um cinegrafista, a produção, e para toda essa equipe, né? Esse troféu aqui é para todo mundo que participou junto comigo, inclusive para os chefes que permitiram que a gente tivesse um tempinho a mais, fugisse do factual para fazer reportagem especial, que é algo que sempre dá muito prazer de fazer. Já na categoria impresso, a jornalista Isabelle Valois, do jornal A Crítica, foi a campeã com a reportagem A Cura do Câncer. Ela concorreu com a jornalista Kelly Mello, também repórter do Caderno de Cidades do jornal. Para Isabelle, foi um desafio escrever sobre o assunto. Realmente, fazer jornalismo científico é um desafio, né? O fato de você ter que correr atrás de uma pauta e saber expressar de forma coerente para o público o que aquele pesquisador está tentando repassar. Essa é a 7ª edição do Prêmio FAPEAN de Jornalismo Científico, que tem como finalidade reconhecer o trabalho dos profissionais de comunicação. Este ano, o concurso recebeu 27 inscrições. Para o presidente da FAPEAN, René Levy, apesar da crise, o Estado ainda mantém investimentos em pesquisa. A FAPEAN, ao longo desses últimos 7 anos, vem reconhecendo a importância dos profissionais da área de comunicação em prol do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do nosso Estado. E a forma que nós temos de retribuir esse trabalho que todos os profissionais e veículos fazem em prol da ciência é premiando os profissionais e as instituições que se destacam nessa área. O jornal A Crítica também foi reconhecido pela FAPEAN como uma menção honrosa como veículo de comunicação de massa amigo da ciência. Durante muito tempo a Crítica teve uma página semanal voltada para a ciência. Hoje é um assunto que está espalhado aí por vários cadernos
E todos os anos a gente participa do Prêmio FAPEAM, já fomos premiados algumas vezes, esse ano mais uma vez. Então, para a gente é um reconhecimento desse trabalho que a gente faz com orgulho e como um dever mesmo de levar a informação para a população sobre o que está sendo produzido por grandes órgãos de ciência aqui no estado. E tem muita coisa a ser divulgada realmente. Parabéns aí aos nossos colegas, é um orgulho muito grande. Para quem não é do meio jornalístico de comunicação, esse prêmio FAPEAM é bastante disputado, né? Um prêmio bastante querido entre os jornalistas e todos nós estamos muito felizes aí com essa premiação. Agora a gente vai mostrar para vocês a reportagem do José Augusto Souza, do Antônio Domingos e do Alex Gomes, que ganharam aí juntos, né, o prêmio FAPEAM de jornalismo científico na categoria audiovisual. Como a gente falou anteriormente, a reportagem é sobre a polêmica de levar água do Rio Amazonas para outras regiões do país. Essa matéria já foi ao ar, lógico, e agora a gente mostra novamente para você. Amazonas, o maior rio do mundo. Quase 90% da água doce disponível no Brasil está nesse gigante da região norte. Região que abriga apenas 8% da população brasileira, enquanto 70% da população, concentrada no Nordeste e no Sudeste, vive sob a ameaça de uma nova crise hídrica. Como então equilibrar essa conta entre oferta de água e demanda populacional? O governador do Amazonas tem um projeto polêmico: levar a água do Rio Amazonas para outras regiões e cobrar por isso. Eu acho que o Amazonas, o Pará, o próprio Amapá terá que ter uma compensação por isso aí, porque afinal de contas, esses recursos naturais, que são do Brasil todo, mas eles estão aqui. Imagine 200 mil caixas d'água de 1.000 litros cada. Essa é a quantidade que o Rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico por segundo. É tanta água que bastaria 1% dessa vazão para abastecer todo o Rio São Francisco. O velho Chico precisa de 2.000 metros cúbicos por segundo para abastecer 5 estados, mais o Distrito Federal. A ideia do governador é captar a água na divisa entre o Amazonas e o Pará. Ainda não se sabe até onde iriam as tubulações do aquaduto. Uma opção seria a Serra do Cachimbo, no Mato Grosso, e de lá a água desceria por gravidade até o Nordeste e o Sudeste. 1% apenas seria suficiente para abastecer o Brasil de água doce pelo resto da vida, sem ter nenhum comprometimento aqui com o Rio Amazonas. O impacto seria você levar a biodiversidade contida na água para outros sistemas ou outros ecossistemas diferentes da região sudeste. Mas é uma coisa que pode ser bem analisada e bem mitigada, caso realmente seja necessário que se faça esse tipo de intervenção. Esse tipo de construção não é novidade. Civilizações antigas fizeram aquadutos para abastecer regiões áridas. Nos anos 30, os Estados Unidos construíram um aquaduto de 390 quilômetros para levar a água do Rio Colorado ao sul da Califórnia. E até hoje é uma das principais fontes de água potável dos californianos. Eles até pescam nos canais artificiais. Atualmente, a China constrói um aquaduto de mais de 1.000 quilômetros de extensão, cortando o país do sul ao norte. No caso do aquaduto amazônico, existem diferentes opiniões entre os especialistas. Essa transposição ia precisar de muita energia para bombear a água, porque tem que subir ladeira, tem que subir até o Brasil Central e depois descer. Produzir essa energia envolve muitos impactos. Não adianta você fazer transposições muito localizadas na região sudeste, ou seja, do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira ou do próprio Rio São Francisco para a região sudeste, porque todas elas vão estar sobre o mesmo regime de chuvas. Esse debate da transposição tem que ser levado muito a sério, porque pode sim ser uma solução. Você estaria dizendo, não, vamos continuar fazendo o que a gente faz, porque está vindo a água do Amazônia, e a água do Amazônia é abundante, vai resolver, a gente vai continuar aqui podendo fazer tudo que a gente faz, e não vai haver aquela reflexão de, poxa, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo? O que eu vejo na crise hídrica é isso, você tem um processo de apagar incêndio, mas aquela fagulha, aquele isqueirinho que toda hora põe em fogo, ele continua vivo. Também tem que olhar como que a água está sendo usada
na indústria e na agricultura. Você tem hoje 70% de água sendo gasta para a produção agrícola e 30% dividido entre abastecimento das cidades e indústria. Então, você tem que mexer aonde? Na agricultura, que é onde gasta mais. Ou a gente vai trazer essa população do Nordeste do Brasil para a Amazônia, onde tem água, ou então vamos levar essa água para onde as pessoas necessitam. O contraditório nessa história é saber que em Manaus, milhares de famílias ainda sofrem com a falta de água. Para essas pessoas, a ideia de abastecer outras cidades está fora de cogitação. Organiza primeiro Manaus, organiza primeiro Amazonas, depois se quiser vender, fazer alguma coisa, mas aqui nós estamos precisando, né? Você vive num estado onde tem abundância de água, mas as casas não têm, ainda querem mandar água para fora. Isso é um absurdo, rapaz, isso não existe. Mas em um ponto todos concordam. A solução para o desabastecimento dentro ou fora do Amazonas precisa vir rápido. Isso porque, com o aquecimento global, a tendência é a Amazônia ficar cada vez mais úmida e o restante do país cada vez mais seco. Tá aí a matéria da nossa equipe. Muito orgulho de vocês, viu, meninos? Olha, são 6h22 e a gente vai começar a falar de um assunto importantíssimo de saúde pública, inclusive nesse sábado, dia 26 de novembro, todos os estados do Brasil participam do dia C, dia de combate ao câncer de pele. A doença registra pelo menos 30% de todos os tumores malignos do Brasil e é mais frequente entre a população. Afinal, num país de clima tropical como o nosso, uma região, especialmente como a nossa, com grande incidência solar, né, é quase impossível não ficar exposto ao sol. Mas a boa notícia, gente, é que está se diagnosticando cada vez mais, de forma mais precoce, o câncer de pele e aí ele tem altas chances de cura em muitos casos, na maioria deles, felizmente. Para detalhar as formas mais comuns dessas doenças, para todo mundo ficar bem atento, sintomas e principalmente como se prevenir, nós convidamos aqui para o estúdio do Manhã no Ar hoje a dermatologista Patrícia Bandeira. Bom dia, muito obrigada por ter vindo, Patrícia. É uma honra, Dani, principalmente falar, como você falou, de um tema de saúde pública, né, que é o câncer de pele. Agora, ele é extremamente silencioso, né? Porque as pessoas às vezes acham que determinada mancha, que determinada parte escura ali faz parte, não se preocupam com isso e ali pode estar, sim, se desenvolvendo uma doença grave. Exatamente, esse é o grande problema. Ele é muito insidioso, ele vem devagar, ele não maltrata, ele não causa desconforto e por conta disso as pessoas convivem muito tempo com ele. Porque é importante dizer que o câncer mais frequente em termos de pele é o carcinoma basocelular, que é um câncer que pouco maltrata, ele é muito insidioso, ele vem ao longo dos anos. Ele tem um poder destrutivo local, né, mas muito pouca ou quase nenhuma chance de disseminação. Então a pessoa convive, e isso é muito comum a gente observar, as pessoas que advêm do interior do estado. É uma feridinha que não cicatriza e que ele convive com aquilo há 10, 15 anos. Infelizmente, quando chega a atendimento, a nós dermatologistas, a lesão já destruiu alguma parte da sua pele, o tecido, e aí fica muito mais difícil de você abordar em termos cirúrgicos, terapêuticos. Então, é uma feridinha que não cicatriza, insidiosa, que não gera desconforto na maioria das vezes e por isso as pessoas convivem com ela ao longo dos anos. Então, sempre alertar para essa ocorrência, Dani. Essa é a nossa função de informação. Algo que está lá, que não muda, apesar de alguma tentativa de tratamento, mesmo que caseira ou por médico, que não cicatriza, buscar auxílio, porque isso pode ser uma forma de câncer cutâneo. A pele, muita gente não sabe, mas é considerado o maior órgão, né, do corpo humano. O maior órgão do corpo humano. E por ser uma área tão extensa assim, é muito heterogênea. Com isso, pode haver vários tipos de tumores, é isso? Existem classificações, né, dos tipos de tumor e basicamente nós temos uma que seria mais abrangente. Existem dois grandes grupos, é o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. Os cânceres de pele não melanoma, eles são, sem dúvida, a maior frequência no Brasil em ocorrência dos cânceres. Menos graves? Menos graves, felizmente, mas são os mais frequentes. O câncer de pele melanoma é um dos mais letais cânceres da humanidade. O melanoma é realmente um câncer muito agressivo, tem um potencial de disseminação muito rápido, mas felizmente é um dos menos frequentes em ocorrência em relação às outras formas clínicas.
Patrícia, quais são os sinais de alerta realmente que a gente tem que ficar atento? A doença é uma doença silenciosa, como já foi dito, mas ela dá alertas quase não perceptíveis, mas para quem está atento, a exemplo, por exemplo, do câncer de mama, né, que tem que fazer ali o autoexame e tudo, o câncer de pele também requer algumas atenções. Quais são elas? Veja bem, Dani, a pele é um órgão de revestimento, né? Então, sempre se observar, né? Tentar conhecer a sua pele, né? A superfície da sua pele. Se você detecta no seu autoexame, assim como é feito na mama, a gente pode fazer o autoexame na pele. Uma pinta que você não detectava antes. Poxa, eu não tinha essa manchinha. Uma manchinha, algumas vezes, irregular, com uma pigmentação meio bizarra, uma área mais escura, uma área mais clara, algo que realmente foge do seu conhecimento anterior. Ficar de alerta. Pessoas que têm muitos sinais, muitas pintas no corpo, são pessoas que precisam ser monitorizadas de perto. Daí a necessidade do exame dermatológico anual. Muitas vezes a gente não consegue detectar isso que eu acabei de falar, então o especialista, o dermatologista, é o profissional habilitado para fazer esse exame. Rastrear, na realidade rastrear, principalmente as pessoas que têm maior número de sinais ou pintas. Ficar em alerta. Uma mancha que aumentou de tamanho, que apresentou irregularidade no bordo, irregularidade na cor, na superfície, que sangrou por algum motivo, sempre prestar atenção um pouquinho mais e buscar auxílio médico. Quais são as principais causas do câncer de pele? Além, obviamente, da exposição prolongada ao sol. O grande vilão, na realidade, é a radiação ultravioleta, principalmente ultravioleta A e B. Né? A gente, ao longo da vida, se expõe, né, desde o nosso nascimento, a uma carga muito importante de radiação, principalmente quando você não dá importância à fotoproteção, ao uso de métodos de barreira, ao uso do protetor solar, porque são realmente armas importantes na prevenção, né? É isso que a Sociedade Brasileira de Dermatologia bate nas campanhas que ela realiza anualmente, a prevenção, né? O câncer de pele, como você colocou na entrada, ele é perfeitamente curável se detectado precocemente, em especial formas agressivas como o melanoma. Então, como fazer a prevenção? Usar métodos de barreira. Eu não tenho condições de comprar filtro solar. Que é o que eu ia te perguntar. Né? Não tenho condições, infelizmente, isso é outra coisa que a gente fala, o filtro solar não é disponibilizado na rede pública, né? Deveria, mas infelizmente ainda não é classificado como medicamento e muita gente não tem acesso, apesar de hoje... Claro, não é barato. Não é barato, apesar de hoje, vale a pena ressaltar, ele está bem mais acessível, né? Do que já esteve em outras épocas. Do que já esteve em outras épocas, mas infelizmente ainda não é. Então, como fazer? Usar métodos de barreira, usar chapéu de palha, boné, usar blusas de manga comprida, roupas que te protejam principalmente se você desenvolve como atividade profissional alguma forma de trabalho que te exponha obrigatoriamente à radiação. Vocês veem as pessoas que nos ajudam na limpeza, né, de terrenos, da cidade, por exemplo. Como é que eles andam? Eles andam, né, como se fosse um EPI, um equipamento de proteção. Não deixa de civil ser, é um outro trabalhador. Roupas de manga comprida, o chapeuzinho que protege a aba, as pessoas que trabalham na limpeza pública. Isso realmente é um exemplo. Nós precisamos utilizar métodos de barreira, nós deveríamos, inclusive, criar, eu sempre digo, uma cultura aqui na nossa cidade de usar o guarda-sol, de andar de sombrinha na rua, principalmente as pessoas que caminham muito ao sol, porque isso ajudaria, pelo menos minimizaria a longo prazo. Porque é aquilo que a gente havia comentado antes, o dano do sol, Dani, ele é cumulativo. O sol que você se expõe quando adolescente, quando criança, ele vai danificar a longo prazo a sua pele. Né? Eu fiquei impressionada com essa informação que a Patrícia me deu aqui antes da gente começar a conversar aqui ao vivo, porque eu, por exemplo, eu não tinha essa informação, né, que é cumulativo. Então, a gente tem que prevenir realmente nossas crianças desde pequenininha, da infância. Verdade. Se tem um filho adolescente, uma filha adolescente que quer se expor ao sol,
tem que conversar com ela sobre isso. Criar o hábito, né, Dani? Vai sofrer, sem dúvida nenhuma, as consequências quando ela chegar aos 40, aos 50 anos, não só de manchas na pele por uma questão estética, mas principalmente da saúde dessa pessoa. Da saúde da pele, exatamente. Quer dizer, o sol que a gente se expõe lá na adolescência traz um reflexo ao longo da vida inteira. Até na infância, principalmente a ocorrência de queimaduras solares. Ah, vou à praia e de forma inadvertida sofre inclusive queimaduras solares, ficam horas expostas ao sol. Isso é um dano irreversível à pele. Se você promove isso de forma até rotineira, nem que seja 1, 2, 3 vezes no ano, isso vai refletir na saúde da sua pele. Mesmo que só pegue sol assim nas férias. Não, eu fui pra praia. Mesmo que só pegue sol nas férias. Essas ocorrências, mesmo que esparsas da queimadura solar, isso vai gerar um dano solar, um dano cutâneo, não tenha dúvida. Além de que você está contribuindo para o envelhecimento precoce da sua pele, né? O sol é o maior vilão da saúde da pele no que diz respeito à manutenção de viço, de elasticidade, de uniformização de cor. Eu sempre digo, nessas abordagens que a gente tem feito, nós não estamos fazendo apologia contra o sol. Acho que o sol, sim, ele é extremamente importante, inclusive para a saúde óssea, mas nós temos, principalmente aqui na nossa região, uma abundância de radiação solar que dispensa essa exposição exagerada, né, principalmente proposital. naquele horário ali de meio-dia, 1h da tarde. Principalmente nos horários de pico. Você acha que existe uma mudança de postura? Vamos falar agora do bronzeamento proposital, né, que é ele para fins estéticos. Você acha que existe uma mudança de postura das mulheres em relação a isso? Ou elas continuam com aquele conceito de fazer a marquinha, quanto mais branquinha tiver a marquinha, melhor, porque é bonito, porque é mais sensual? Você acha que continua com essa postura ou existe uma mudança de uns anos para cá? Eu acho que ao longo desses anos, as campanhas que massificaram essas informações que foram promovidas e até hoje são pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, já tem sim criado nas pessoas a consciência da necessidade do uso do filtro. É bem verdade que o que a gente encontra de uma forma mais precoce, Dani, eu uso quando vou ao balneário, à praia. Isso ainda é fato, as pessoas só tendem a se proteger quando vão a essa exposição mais intensa, o que é um erro. A gente tem que incorporar o filtro solar à nossa rotina diária, as pessoas precisam entender isso. Em que áreas? Principalmente áreas de exposição, face, região do V, do decote, as áreas das mãos, aqui, antebraços. Né? Por mais que seja com manga comprida, por mais, fica exposto. Criar hábito, eu acho que a gente precisa criar hábito. Eu costumo dizer aos meus pacientes, filtro solar é como escovar o dente, é um hábito de saúde. Né? A gente precisa incorporar. Ah, doutor, isso é coisa de vaidade. Não é, é coisa de saúde cutânea. É impressionante, Dani, a gente que acompanha pessoas ao longo dos anos, aquelas que efetivamente se protegeram desde a fase mais precoce, até desde a adolescência, e a gente acompanha até hoje, eu já vou fazer quase 30 anos de formada, a qualidade da pele é indiscutível, não tem como contestar, entendeu? A pessoa que efetivamente se protegeu, que criou hábitos de saúde na pele, ela vai ter invariavelmente uma qualidade de pele melhor. Falamos até agora da questão da exposição do sol, né? Antes de passar para a próxima pergunta, que é a questão genética, eu vou fazer mais uma pergunta sobre isso. A nossa região, por estar aqui, talvez próxima à linha do Equador, por ter a gente costuma dizer que tem 2 estações no ano, né? Muita chuva e pouca chuva, ou chuva nenhuma em determinado momento, quer dizer, é uma exposição muito grande que a gente tem na região amazônica. As pessoas aqui são mais propensas a desenvolver do que, por exemplo, no sul do país? O que eu tenho a te dizer é que o nosso índice, a cada ano, nas campanhas que são realizadas, infelizmente, ainda tem se mostrado bastante preocupante. Nós temos, como eu te falei, um dos mais altos índices de radiação ultravioleta do Brasil. Então, o amazonense ele está sujeito a uma carga de solar muito intensa. É bem verdade que o fototipo, a cor da pele das pessoas aqui, talvez seja até um método de proteção, um método de barreira natural. As pessoas têm aqui em Manaus um fototipo mais alto em relação às pessoas do sul do país. Mas é impressionante perceber a incidência e a ocorrência do câncer aqui na nossa região, infelizmente. Só para você ter uma ideia, ano passado, a estatística em 6 horas de atendimento, na campanha do ano passado, ela detectou
em torno de 50 casos de cânceres em 6 horas de atendimento. É um índice altíssimo, né, Patrícia? É muito preocupante. E a gente, como dermatologista, a gente detecta, é muito difícil, Dani, um dia de atendimento que nós não diagnostiquemos um novo caso de câncer de pele. Mesmo assim em consultório? Mesmo em consultório. Sem ser ambulatório, a frequência, nada desse tipo. Nós somos treinados, e isso é algo importante, enquanto professores de dermatologia, nós tentamos passar essa informação aos alunos. Tentar diagnosticar o câncer de pele nas formas mais precoces. Esse é o nosso desafio. E por isso as pessoas têm que buscar qualquer lesãozinha suspeita. O dermatologista é treinado diariamente a detectar formas muito precoces de câncer de pele e promover tratamentos rápidos, eficientes, com quase nenhum dano de cicatrização. Então essa informação precisa ser passada, inclusive na formação médica dos acadêmicos de medicina, para que mais pessoas se preocupem em tentar buscar auxílio frente a qualquer lesão suspeita. E agora sim, eu quero falar da questão genética. A gente falou até agora da incidência, né, da exposição ao sol, mas tem um fator genético importante que tem que ser considerado. Qual é? É outra coisa que a gente precisa bater. Não é só o sol, né? Existem outros fatores. Tanto é verdade que lesões de câncer de pele acontecem em áreas cobertas, atrás da orelha, no couro cabeludo, em genitália, né, em áreas cobertas, inframamárias, que não são áreas quase nada expostas à radiação. Então existe sim, se sabe, uma predisposição genética familiar como para qualquer câncer, independente de ser de pele ou não. Né? Existe uma predisposição familiar. Se você tem casos de câncer de pele na família e algum outro fator se expõe de forma inadvertida, não se protege, muitas pintas, você faz parte do grupo de risco e precisa ser avaliado. Eu queria voltar à questão do bronzeamento por estética, né? Existia alguns anos atrás, com frequência as mulheres usavam aquele bronzeamento artificial, parecia uma cama, né? As cabines, e fechava. Aquilo ali foi proibido e é proibido ainda. E é proibido completamente. Aquilo ali não pode de jeito nenhum? Não pode de jeito nenhum. Cabine de ultravioleta é um absurdo, né? E o motivo principal é esse, a exposição que pode levar ao câncer de pele? Além de gerar envelhecimento galopante da pele, porque você está tendo radiação pura de ultravioleta A, que é uma radiação extremamente danosa para a qualidade e saúde da pele, aumenta a tua predisposição para desenvolver o câncer, principalmente se você tem alguma tendência. Depois que essas câmaras foram felizmente proibidas pelo Ministério da Saúde há alguns anos, surgiu um outro tipo, né, de bronzeamento que a gente vê nas redes sociais bastante comum. Existe inclusive aqui em Manaus, que a gente sabe, que são pessoas que ficam expostas, né? Tem camas, macas que ficam ali expostas em terrenos, em lajes de casa, e vem uma pessoa pretensamente uma esteticista, pelo menos se autodenomina assim, passa determinado produto que não se sabe o que é, e aquelas mulheres ficam com fitas, gente, adesivas, né? Imitando um biquíni para depois tirar aquela fita e ficar com a marquinha chamada perfeita. Isso é totalmente não recomendável também. Absolutamente. Deve-se evitar esse tipo de prática, Dani. Eu mesmo, e tenho certeza vários colegas dermatologistas, já chegamos a atender queimaduras solares em função dessa prática. Tá? Eles usam inclusive aceleradores de bronzeamento. Produtos químicos que aceleram esse bronzeamento são passados no corpo das mulheres? A gente vai contra tudo aquilo que a gente propaga. Né? Eu acho o sol, como eu te falei, extremamente salutar, né? Mas de forma responsável. Essa coisa de ficar lá, virando de lado para bronzear, isso é completamente proscrito. A gente deve evitar, sim. Né? A gente busca diariamente, é uma luta para combater o câncer da pele, nós dermatologistas. Por quê? Porque isso é uma rotina nossa de atendimento. É uma coisa que angustia o médico ver a quantidade de novos casos diagnosticados diariamente. E aí, na contramão, pessoas se expõem dessa forma inadvertida. Então, isso vai de encontro, né, a tudo que a gente propaga e sabe que é correto em relação à saúde da pele. Para quem não conhece ainda esse método totalmente não recomendável, que deve ser aí combatido, a gente tem algumas imagens que a produção separou para a gente. Olha só, essa moça faz exatamente isso, como se fosse uma questão do adesivo. No caso dela, não sei nem se ela está com adesivo.
Ah, sim, ela está com adesivo e aí se expõe ao sol. Mas tem outras imagens que mostram, às vezes, 10, 20, 30 mulheres, né, Patrícia? Você já viu essas fotos? Assim, expostas numa laje e tudo. Então, por favor, não façam isso. Vai contra as indicações médicas de proteção da pele. Agora, vamos falar especialmente de amanhã. Vai ter uma mobilização. Como é que é? Inclusive, estava falando antes de começar que essa mobilização já é premiada, inclusive, internacionalmente. Sim, ela é uma campanha vitoriosa, né? Ela já ocorre há 17 anos. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia e amanhã, 26 de novembro, vários estados do Brasil aderem através da sociedade, que é a Sociedade Brasileira, que é o corpo central dessa campanha, e dermatologistas de todo o Brasil, num atendimento voluntário, né, completamente gratuito, estarão disponibilizados em 3 serviços de dermatologia que são referências aqui na cidade. O Ambulatório Araújo Lima, que fica anexo ali do Hospital Getúlio Vargas, a Fundação de Medicina Tropical e a Fundação Alfredo da Mata. Nesses 3 postos de atendimento, que são postos de referência, nível terciário de dermatologia, dermatologistas estarão disponibilizados a atendimento da população para a busca da detecção do câncer. Nós não faremos exame dermatológico para outras dermatoses. O nosso foco, Dani, é o câncer da pele. E é impressionante como em 6 horas de atendimento, porque ele vai ocorrer de 8 às 14, nós diagnosticamos novos casos. Esses casos, uma vez diagnosticados, vão ser prontamente encaminhados para tratamento. Olha, eu conversei com a dermatologista Patrícia Bandeira. A Patrícia, além de ser assim, uma das grandes dermatologistas de Manaus, grande, competente, é professora também, trabalha há muitos anos na formação de novos médicos, né? Principalmente informando esses novos profissionais a ter atenção, mesmo que eles não sejam dermatologistas, né, Patrícia? Sim. Eles atuem em várias outras áreas, mas que tenham ali o contato clínico durante o exame e possam identificar e encaminhar para tratamento, né? Então é muito importante esse trabalho. Na formação também. médica é fundamental ter essa noção do que pode ser suspeito, né? Você não tem obrigação como médico não especialista de fazer tratamento, por exemplo, mas pelo menos suspeitar da lesão, isso é muito importante. Prazer conversar contigo, te receber aqui no Manhã no Ar. Até a próxima. Volte sempre. Poxa, maior prazer, Dani. Eu estava com saudade, né, dos nossos encontros. É um grande prazer poder falar de um tema extremamente importante. Obrigada, Patrícia. Olha, a gente continua falando desse assunto, como a gente acabou de dizer aqui nesse sábado, tem ação de combate ao câncer de pele. São 3 hospitais. A gente vai reforçar toda essa informação. Durante o dia, exames preventivos serão ofertados para a população, como a gente conversou aqui. E agora, para reforçar, eu quero chamar a Thea Morel, ela está ao vivo também. Thea, vamos falar de novo desses hospitais, como é que vai ser o horário de atendimento, como é que as pessoas devem proceder. Dê o serviço para a gente, Thea, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos. Olha, como a médica aí já falou, né, o atendimento vai começar de 8 até as 14 horas, mas é muito importante a gente dizer para a população que qualquer pessoa pode participar, principalmente aquelas pessoas que observam que existe algum tipo de mancha na pele, que existe algum tipo de ferida que não cicatriza, um sinal que é muito irregular, que muda de cor, que muda muito frequentemente. Todas essas lesões são indícios de que realmente essa pessoa pode estar aí desenvolvendo algum tipo de câncer de pele. Mas para ter certeza disso, né, Dani, só procurando realmente um profissional especializado. E aí com essa campanha é um momento em que toda a população tem de realmente encontrar esse profissional especializado. Nas 3 unidades de saúde onde a mobilização vai estar acontecendo, os profissionais vão estar lá à disposição de todo mundo. Você chega, você procura e é muito importante, como a doutora falou aí agora há pouco, que a pessoa tenha em foco que é o câncer de pele o foco dessa campanha, o alvo dessa campanha. Não é simplesmente um problema de pele que possa estar aparecendo, mas uma lesão que possa se desenvolver e possa ser câncer de pele. Dentro desse atendimento, os médicos vão fazer ali aquela pequena biópsia, vão fazer a avaliação e dentro desse atendimento, como ele é um grande mutirão que acontece em 3 hospitais, existe aí uma incidência muito grande de pessoas que não sabiam que tinham a doença e que descobrem a doença ali naquele momento. Esse mutirão vai se concentrar principalmente, né, em 3 unidades de saúde. Nós temos o ambulatório Araújo Lima, que fica na Praça 14. Tem também a Fundação de Medicina Tropical e a Fundação Alfredo da Mata. Alfredo da Mata, que inclusive é uma grande referência nessa área de dermatologia. Nessas 3 unidades, o atendimento começa a partir de 8 horas da manhã, vai até as 2 horas da tarde. E isso
na verdade faz realmente parte de uma campanha muito maior, que envolve todo o país, que envolve todo o Brasil. Em todo o Brasil vão ser 129 postos divididos em 25 unidades da federação em 25 estados diferentes. Felizmente o Amazonas é um desses estados e isso significa que mais de 3.000 dermatologistas vão estar participando dessa ação amanhã. Essa ação inclusive já está sendo chamada por alguns, né, de dezembro laranja, apesar de nós estarmos em novembro, da campanha começar em novembro, isso aí já antecipa uma grande campanha que se quer implementar em todo o país, que é o Dezembro Laranja, que é justamente você poder chamar aí, fazer o foco para o câncer de pele, levando em consideração que a gente tem o Outubro Rosa, que tem o câncer de mama, né, voltado para as mulheres, Novembro Azul, que a gente está agora, né, que o câncer de próstata é o foco. Quando chega em dezembro, Dezembro Laranja, o câncer de pele acaba virando foco e é uma época muito boa, porque é uma época de verão, de sol intenso em todo o país e é uma época em que realmente esses alertas que a gente precisa dar para a população sobre os cuidados com o sol, os cuidados com o uso do filtro solar, os cuidados com a não exposição naqueles horários que são os horários mais perigosos, esses cuidados eles precisam ser intensificados, eles precisam ser repassados para a população e essa é mais uma maneira de chamar a atenção, sem contar que fazendo aí esse diagnóstico precoce dessas pessoas que vão participar amanhã, pelo menos aqui em Manaus, nessas 3 unidades de saúde, você também antecipa o tratamento e melhora a possibilidade de cura. Dani. Obrigada, Thea Morel, pelas informações. Com certeza muita gente aí vai aproveitar essa oportunidade. Se tem alguma dúvida aí, né? Uma manchinha que está incomodando, ou agora, de repente, depois da entrevista da Patrícia, ficou ali mais atento, que procure essas unidades de saúde amanhã, especialmente. Se não puder amanhã, outro dia qualquer, mas amanhã vai ter toda essa mobilização, então é bom aproveitar. Obrigada, Thea. Daqui a pouco eu volto com você. Desde junho desse ano, a Fundação de Medicina Tropical, em parceria com o Instituto Butantan, está estudando aí os efeitos da vacina contra a dengue aqui em Manaus. A gente preparou uma reportagem, olha só as imagens aí para você. Para dar continuidade às pesquisas, o órgão está convocando voluntários que aceitam participar de testes para comprovar a eficácia da imunização. A Fundação espera ter a ajuda de 1.500 pessoas, viu, gente? Para saber mais detalhes sobre esse processo, você pode entrar em contato com esse número aí que aparece no seu vídeo nesse momento ou ir até uma unidade básica de saúde, da Unidade Básica de Saúde Arthur Virgílio, que fica no bairro Amazonino Mendes, na zona norte de Manaus, que é onde ocorre exatamente o acompanhamento desses voluntários. É importante quem puder ajudar, porque é para pesquisa, é para o bem de todo mundo. Já pensou se a gente consegue aí ter a vacina contra a dengue? É um grande passo aí para a saúde pública da cidade, para a saúde pública do país, do mundo. E em uma votação apertada, os professores da Universidade Federal do Amazonas decidiram não entrar em greve, viu? Foram 115 votos contrários à greve, 102 a favor da paralisação. Além de Manaus, foram registrados votos nas cidades de Humaitá, Benjamin Constant e Parintins, onde existem campos avançados da UFAM. Itacoatiara e Quari não tiveram os votos registrados porque não enviaram em tempo hábil essa votação. Essa foi a primeira vez que os professores da UFAM decidiram pôr um pedido de greve desde que o Supremo Tribunal Federal considerou legítimo que órgãos cortem o ponto de servidores públicos em greve, permitindo então a suspensão imediata do salário desses servidores. A greve nacional proposta era para marcar aí posicionamento contrário à PEC 55, que limita por 20 anos os recursos nas áreas de educação e saúde, e também contra a medida provisória que trata da reforma do ensino médio, mas os professores dessa vez, por bem pouquinho, decidiram que a greve não será concretizada na Universidade Federal do Amazonas. São 6 horas e 49 minutos, a gente vai agora para um pequeno intervalo e daqui a pouco volta com as notícias do trânsito, direto do RC Coop. Tem também informações de para quem vai fazer o processo seletivo contínuo, o PSC da UFAM. Muita informação para você aqui no Manhã no Ar, a gente volta já já.